Boa noite, meu nome é Felipe. Esta é uma live devocional onde eu trago uma leitura bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração para você que está me assistindo. Feche seus olhos e me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Gálatas 5. Amém. Então vamos lá. Dando um contexto da leitura, Gálatas é uma das cartas de Paulo. Paulo não foi um apóstolo escolhido por Jesus, ele foi chamado posteriormente. Paulo ele tinha dupla cidadania, ele era tanto um cidadão romano quanto um cidadão judeu, por isso que ele tinha dois nomes, tanto Paulo quanto Saulo. E ele era um perseguidor dos cristãos. Então, a caminho de Damasco, ele sofre a sua queda e tem o seu encontro com Jesus. E após esse encontro, ele se converte e começa a viajar todo mundo romano conhecido. E um desses lugares foi a Galácia. A Galácia fica na Turquia, no Sudeste Asiático. E ele escreveu a carta para os cristãos galácticos. Eu acho que é assim. Ou galeses. Não, galeses é outra região. Então vamos lá. Nossa liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não sujeitei a outro jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, deste modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Aqui Paulo fala sobre o costume que os judeus têm de, após o nascimento, fazer a circuncisão. E o que Paulo alerta é que todo judeu tem que obedecer à lei que foi superada por Cristo na cruz. Então vamos lá. Vós que vos justificar por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardemos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas a fé que opera pelo amor. Então aqui Paulo fala sobre a importância da fé. Não é algo que a gente faz que vai nos salvar, mas a nossa fé genuína. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis um pouco de fermento leveda toda a massa. Enquanto a vós, estou convencido no Senhor, que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz seria anulado. Quem me dera se castrassem aquele que vos estão confundindo. Caros irmãos, foste chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear a carne.
Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Então aqui Paulo fala, a gente tem liberdade, mas use-a com consciência. Use ela para não cair no pecado, para a glória de Deus. Use a sua liberdade para isso. Pois toda lei se resume num mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devoreis uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Viver no Espírito, não na carne. Portanto, vos afirmos, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfarás a vontade da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que queres. Contudo, se for guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Ora, as obras da carne são manifestadas na imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto pareça como essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então Paulo alerta sobre as nossas ações, que as nossas ações sejam movidas pelo Espírito e não pela carne. Deixa eu desativar essas notificações, senão vamos acabar me perdendo. Então vamos voltar. Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então aqui Paulo lista as virtudes que o Espírito Santo pode nos dar. Então, se você precisa de alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio, peça isso ao Espírito Santo, que ele vai te dar situações para você desenvolver essas características. Ele não vai te dar o dom, ele vai te dar situações onde você precisa ter esse dom. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob direção do Espírito. Não nos tornei arrogantes, provocando um aos outros e tendo inveja um dos outros. E aqui finaliza Gálatas 5, algo que ensina sobre a nossa liberdade, que Cristo, através da cruz, nos entregou, e também da luta da carne e do Espírito, e como a carne se mostra, e como o Espírito se mostra. Então ande pelo Espírito, desenvolva as características espirituais, e tenha uma boa noite. E amanhã, nesse mesmo horário, eu volto com mais uma live de leitura bíblica. Tchau, tchau e até amanhã. Que Deus te abençoe.